Depois de anos de espera e teorias sem fim, a quinta temporada de Stranger Things finalmente chegou com o primeiro episódio que já entrega mistério, emoção e aquele clima de caos que só Hawkins sabe provocar. Depois da cidade rachar uma fenda entre os mundos e das partículas invadirem, a série volta mostrando que nada ficou pra trás. Cada personagem carrega um novo peso na trama e os detalhes estão por toda parte, fazendo as novas teorias explodirem. E aí, prontos para o início dessa última aventura? E meus amigos, Stranger Things na área finalmente, depois de muitos anos. Parece que foi há 10 anos atrás. Apesar de que existe essa sensação também de que parece que foi há muito pouco tempo a quarta temporada. Bom, a quinta chegou, é claro que ninguém tem autocontrole o suficiente pra conseguir assistir um episódio por semana, até porque o pessoal até que segurou bem o fato do Will barbarizar no quarto episódio dessa quinta temporada. O pessoal segurou bem, porque eu consegui assistir 2 episódios na noite de estreia e os 2 no outro dia, mesmo tendo mexido no Instagram um pouquinho antes de começar a assistir a série. Porém, meus amigos, no dia seguinte, só o que dava era o Will com o olho branco, não adianta. Eu vou gravar um vídeo especial, provavelmente com convidados, pra falar de um modo geral dessa primeira parte, mas até lá, eu vou gravando pra vocês vídeos semanais, cada semana com um episódio. Desse jeito, quando chegar na semana do Natal, onde vai sair o volume 2 com mais 3 episódios, a gente vai estar, ó, marinado com Stranger Things. Pelo menos dá pra controlar um pouco a ansiedade, é ou não é? Sim, com certeza. Então eu vou aqui com vocês recapitular tudo que rolou nesse primeiro episódio, trazer algumas das minhas teorias, algumas das minhas leituras e discutir com vocês se foi ou não foi bom. Se foi bom, quantos por cento foi bom? Então é isso, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí e vamos voltar pra Hawkins. É Hawkins ou Hawkins? Eu já tomei esporro nos meus outros vídeos porque a pessoa tava me corrigindo e agora eu não lembro se eu estava falando Hawkins ou Hawkins. Mas é isso. Hoje é o primeiro capítulo de Stranger Things, quinta temporada. Meu Deus, tá falando sério? A gente precisa começar enaltecendo muito essa abertura da série. Na verdade, esses 5 primeiros minutos, eles foram divulgados pela Netflix, né, muito antes da série estrear, pra gente poder entender como é que ia começar tudo, e já deu uma perspectiva nova pra gente dos acontecimentos do mundo invertido quando o Will foi sequestrado. E vou dizer, tá? Muito provavelmente vai ter mais cenas aí, a gente vai ver um pouco mais isso, porque tem uma imagem, né, do Noah Schnapp deitado ali dentro do Castelo Byers, junto com o garotinho que interpretou ele mais novo. Aí eu não sei se na verdade pediram pra ele interpretar, pro garotinho saber como ele deveria fazer, ou se realmente nós vamos ver o Will se conectando a ele nesse momento, e aí a gente pode esperar viagem no tempo, e dizem que vai ter viagem no tempo mesmo, Stranger Things, e eu tô apostando nessa segunda teoria, tá? De que vai ter viagem no tempo, e o Will, ele vai conseguir falar com ele mesmo, talvez mandar ele próprio cantar a música Should I Stay or Should I Go, porque a gente já sabe que a música tem um poder realmente muito grande sobre a mente humana. Ela recobra emoções, ela faz com que nós tenhamos a capacidade de sentir emoções boas ligadas à música, ligadas a momentos, tanto que a Max consegue escapar na quarta temporada do Vecna desse jeito, né, da primeira vez, e mais do que isso, a gente vai ver que aqui a música Running Up the Hill também ainda tem um efeito para a Max, mas isso é lá pra frente. Então assim, quem sabe o Will foi que voltou e falou pra ele pequenininho cantar Should I Say or Should I Go, porque era uma música que trazia boas memórias pra ele, pra, sei lá, ele se manter são, se salvar de alguma forma, não sabemos. O fato é que ele tá ali no Castelo Byers, ele é perseguido pelo Demogorgon e ele é brabo, tá? Que ele pega, ele foi com a carabina lá pro mundo invertido e ele dá com a carabina no Demogorgon, ele é babadeiro, e ele sai correndo por ali, tenta escapar do Demogorgon através de uma árvore, acaba caindo e sendo levado até a presença do Vecna. A gente descobre que foi o Vecna quem trouxe o Will, de propósito. E é muito incrível saber que o Will conseguiu sobreviver lá no mundo invertido 6 dias, porque ele foi capturado no dia 6 e ali trata-se do dia 12. Com base nisso, a gente tem também
uma outra teoria a respeito de por que o mundo invertido tá congelado exatamente no dia que o Will foi levado pra lá. Bom, a teoria que é a que eu mais acredito é a de que, na verdade, o próprio Will manifestou Hawkins ali no mundo invertido. Aquela cópia de Hawkins, na verdade, foi manifestada pelo próprio Will, que de alguma forma já era poderoso, já tinha algum tipo de poder ou influência, já tinha aquele fator X que o Devorador de Mentes viu no Henry Creel e o Henry, como Vecna, viu no Will. É tanto que o Will foi levado pra lá, a gente vê o Vecna colocando partículas, fluidos, né, do mundo invertido. Na verdade, eu acho que aquilo é do Mind Flayer, do próprio Mind Flayer, dentro do Will, porque ele vai transformar o Will, ele transformou o Will em um espião. Então, acredita-se que foi o próprio Will que manifestou Hawkins no mundo invertido assim que ele chegou. Mas aí tem os tentáculos do Vecna. Aí sim, o Vecna também é muito poderoso ali, ele também consegue manipular o lugar, e é claro que ele colocou tentáculo pra tudo que é lado, porque a mente colmeia faz com que ele tenha conhecimento total de tudo que acontece no mundo invertido o tempo todo. É muito interessante também a gente saber que o Vecna, né, o Henry Creel, ele não tinha poderes no começo, vocês sabiam? A peça que é canônica, Stranger Things The First Shadow, ela conta que, na verdade, o Henry, ele era uma criança normal, tranquila, aí um dia ele foi brincar nas montanhas, que acredita ser aquelas montanhas que apareceram, né, no episódio 3 e 4, e lá ele se deparou com um equipamento militar que, de repente, transportou ele pra dimensão X. Ele passou 12 horas na dimensão X e quando ele voltou transformado. Por quê? O Devorador de Mentes meio que se instalou dentro do Henry Creel. E por isso a teoria também muito forte de que, na verdade, o Vecna nem é o grande vilão de Stranger Things, que na verdade ele é de fato, como o Dustin já falou uma vez, o General 5 estrelas. Mas o grande vilão ainda é o Mind Flayer. E assim, o que me leva a crer isso é que no final da quarta temporada, quando o Henry tá contando pra Eleven a história dele, logo depois que ele chegou em Hawkins, ele começou a tratar os seres humanos como se ele não fosse humano. Ele fala dos seres humanos em terceira pessoa, diz que o mal do mundo são os seres humanos e que ele, o intuito dele é remoldar a existência no mundo a partir dele. Só que dele, o Henry, porque o Henry é um humano. Então, não. A teoria é de que, na verdade, o Henry está sendo controlado pelo Mind Flayer e através do Henry, ele vai remoldar o mundo pra ele. É por isso que ele precisa abrir esses portais, ele precisa conseguir chegar no mundo, aqui, na nossa realidade. Então, assim, é uma coisa, como a gente só vai criando teoria, então uma coisa vai abrindo e vai ficando, muito complicado da gente conseguir entender, afinal de contas, começo, meio e fim dessas ideias. Mas é basicamente isso, tá? Assim como o Vecna infectou o Will, e no final a gente descobriu que o Will tem poderes por conta das partículas do Mind Flayer que existe dentro dele, o próprio Vecna, no caso Henry Creel, também foi infectado pelo Mind Flayer do mesmo jeito. Então vamos esperar agora pra ver se é isso mesmo ou se não é. O fato é que os irmãos Duffer, os criadores da série, eles acharam que era importante todo mundo entender exatamente isso pra dar início na temporada. É babado. Em seguida, lá vai a série ambientar a gente de como estão os nossos queridos personagens nesse exato momento. Então, a família da Joyce, né, a Joyce, o Jonathan e o Will estão morando junto com a Karen, na casa da Karen e do Ted. E pra deixar muito claro que já faz tempo que eles estão ali, né, que já faz realmente, assim, uma cota, a gente vê eles agindo não como convidados, não como hóspedes, e sim como donos da casa. A gente vê no café da manhã que o pai, o Ted, ele pede um bacon e o bacon nem chega nele. A gente vê que enquanto o Mike tá achando que é a Nancy que tá no banheiro, na verdade era a Joyce, e ela vira pra ele e fala, vai lá, pode mijar, pode fazer seu xixi. Tipo, normal, tranquilo. Essa dinâmica familiar demonstra que eles não estão há pouco tempo morando com a Joyce, que eles estão aí já faz mais de um ano, desde que aconteceu a última temporada, né? Desde aquele final da última temporada, quando eles voltaram da Califórnia pra Hawkins. Em seguida, a Robin, maravilhosa, uma das minhas personagens favoritas. Acho que agora é a personagem favorita de praticamente todo mundo, né? Quase. Uma das mais favoritas, digamos assim. Bom, ela trabalha numa rádio chamada WSQK, junto com o Steve. E não por um acaso ela trabalha nessa rádio, né? Na verdade, essa rádio é meio que a maneira que ela usa pra se comunicar com todos os grupos. Isso porque eles não estão todos juntos. A Eleven e o Hopper vivem
meio que afastados. A Robin, o Steve, pelo que me parece, eles ficam ali mesmo na rádio, acho, porque acho não, né? Tem um bunker lá embaixo, então eu acho que eles vivem ali na rádio mesmo, é a casa deles. E aí tem a Joyce que vive ali junto com os Wheeler. E os meninos também, né? Que cada um mora na sua casa. Então, apesar de Hawkins estar em quarentena, ninguém pode entrar ou sair da cidade, tá cada um morando na sua casa. E aí eles se comunicam, eles se entendem através da rádio. A gente vai entender isso daqui a pouco, né? Como que eles usam um código específico através ali da transmissão para unir todos eles. E a Robin traz outras respostas, né? Ela fala que Hawkins rachou, abriu-se uma fenda e o governo simplesmente tampou com umas placas de metal a fenda. Então é meio que quase que uma estrada de tijolos amarelos, sabe? Que leva ali ao centro de Hawkins, que é onde tem um grande portal ali na biblioteca, com um grande portalzão aberto, que é o portal que eles usam pra entrar e sair com os caminhões, as coisas que eles precisam, porque eles simplesmente montaram uma base militar lá dentro. Como? Isso não fica explicado. Não explicam pra gente como que eles... Da onde surgiu, de que maneira... Inclusive, eu vou comentar mais pra frente também, mas os militares aqui, eles são muito pouco desenvolvidos, tá? Eu achei que a trama militar ia ser muito mais pesada, mas só da gente ver que os meninos estão morando cada um na sua casa, que a Joyce saiu de carro lá da casa da Karen, foi encontrar o Hopper e a Eleven, e ela não foi seguida. Tipo, eles estão loucos atrás da Eleven. Então mesmo? Vocês querem mesmo achar a Eleven? Porque eu achei impressionante que o grupo da Eleven não esteja sendo monitorado. Tipo, é claro que a história precisa acontecer, né? Mas tá aí a dificuldade de se montar uma história muito grandiosa, muito babadeira. Os militares que a gente viu na quarta temporada, perigosíssimos, são os mesmos da quinta? Não parece. Porque não tá de olho no grupo da Eleven. Então assim, é isso. As partículas do mundo invertido que a gente viu no último episódio lá da quarta temporada, também falaram que foi assim, uma bagunça meteorológica que aconteceu ali, que eles não sabem explicar, que passou e que eles não sabem dizer se foi tóxico ou não. Simplesmente aconteceu. E fiquem com isso. É interessante, eu gostei, mas é claro que algumas das perguntas eles não responderam e acabaram gerando outras perguntas, né? Como esse lance aí da base militar montada lá dentro. A partir do que, como que o exército enxerga toda essa situação? O exército entende o Vecna? Eles sabem o que é o Vecna? Ou eles estão simplesmente tipo, ai, nossa, vamos descobrir o que é isso aqui? Não sei. Eu não entendi o papel do exército aqui. Na escola, o Dustin, ele tá um pouco bravo, né? Ele tá um pouco amargurado. E foi muito engraçado porque, como ele tá muito marrento, né, nessa temporada, teve um momento até que eu falei bem assim, nossa, pra mim, né? Pelo amor de Deus, gente, minha opinião. Deem a de vocês aí nos comentários, claro, sempre. Eu amo o meu público. Se você é novo no canal, saiba que, tipo, quando a gente costuma dar os comentários aqui, fazer os comentários, a gente comenta sempre de uma maneira muito amistosa, muito legal, porque é claro que se for de uma maneira violenta, desrespeitosa, preconceituosa, qualquer dessas vertentes, eu apago o comentário, porque eu acho que não tem necessidade de ficar, né? Então assim, comentem aí se vocês estão gostando deste novo Dustin. Eu sempre gostei muito do humor do Dustin, eu sempre gostei porque ele sempre foi muito bem humorado, ele tinha aquelas tiradas, e dessa vez ele tá desse jeito, a gente entende que é por causa do Ed. Ele tá muito sentido com a morte do Ed, e principalmente com o fato de que as pessoas em Hawkins, elas estão achando que foi culpa do Ed tudo que aconteceu, aquele lance do pânico satânico e do clube Hellfire. Então, pra afrontar não só os estudantes, mas a cidade, afrontar todo mundo, o Dustin, ele surge na escola, bravo, com esse semblante ruim, usando a camisa do clube Hellfire. E tem uma coisa também, tá? O próprio ator, o Gaten Matarazzo, ele chegou a falar no making off que pra ele também foi difícil, assim, foi meio complicado se abster da personalidade alegre do Dustin, porque ele próprio é daquele jeito também, né? E fazer esse Dustin mais marrento, sem piadinha, sem risadas, mais sarcástico. Então é isso, eu estranhei esse personagem e, tipo, na minha visão, o Dustin talvez usaria como arma o bom humor. Claro, não deixaria de usar a camisa do Clube Hellfire, mas usaria o bom humor como arma. Mas não, foi pra uma outra vertente do amargurado mesmo. E tudo bem, a gente entende, né? Levando em consideração a trama, o que ele viveu, o trauma que foi perder o Ed daquela forma lá que ele perdeu, que pra mim foi uma forma meio boba, que o Ed morreu. Ele não precisava ter feito daquela forma que ele fez
fez, ele tinha como ele viver ainda, mas é isso, ele perdeu o Ed e é dessa forma que ele tá lidando com o luto. Então, ele acaba arrumando confusão com os valentões, os amigos do Jason, e diferente dos outros anos, onde eles eram meio que escorraçados pelos valentões, dessa vez, eles se uniram, assim, a chegada do Lucas foi muito imponente, ele mandando os meninos soltarem o Dustin, depois chegando o Will e o Mike, deixando claro que, assim, você quer brigar, a gente vai sair na mão todo mundo, e é todo mundo muito grande, é todo mundo muito forte aqui, hein? A gente não vai apanhar de vocês não, porque vocês não estão com 4 metros de altura cada um, não. E eu amei isso, assim, eles subverteram o roteiro básico dessas escolas estadunidenses, que seriam, no caso, os nerds apanharem. Não, aqui, peraí, quer brigar? Vamos brigar todo mundo. Eu amei essa cena. E a Eleven, né, minha gente, descobrimos, a Eleven, ela tá treinando igual uma maluca, porque ela quer derrotar o Vecna, né, então ela tá ali, eles montaram meio que um circuito pra ela, e ela fica sempre tentando bater o recorde no tempo em que ela passa por todas aquelas provas e chega no ponto final, né, pra mostrar que realmente ela tá muito rápida e ela é capaz de qualquer coisa, né, se acontecer qualquer coisa, fugir do Vecna, lutar com ele e tal. E assim, muito legal, muito interessante, mas a dinâmica entre ela e o Hopper, o que vocês acharam? O que vocês estão achando? Eu achei, cara, a Robin, ela falou que já passaram-se mais de 500 dias desde que o babado todo aconteceu. 500 dias é quase 2 anos. Quando a Eleven chegou e encontrou com o Hopper, que chegou depois lá no final da 4ª temporada, cara, foi tão emocionante o encontro deles. Tipo, é o pai dela, né, e tal. Por que vocês estão com essa dinâmica tão ruim? Tipo, eu entendo, o Hopper tá preocupado porque ele tem medo de perder a Eleven, né, ele tá com trauma e é uma coisa que não é trabalhada. Tipo assim, a terapia, né, a coisa do, cara, vamos entender isso, vamos curar isso de alguma forma, porque não dá pra você ficar refém pra sempre disso. Só que não, a série quer fazer o Hopper um eterno refém desse acontecimento na vida dele. Pô, ele tá desde a 2ª temporada com esse lance e ele não leva numa terapia, e eu não estou, gente, pelo amor de Deus, tá? Não tô dizendo que se supera a morte da filha, não. Supera a maneira como ele vai interagir com o mundo, com a Eleven, que tá ali, é a nova filha dele, tipo, meu Deus, ele parece meio hostil, sabe? Dela também responder desse jeito, ela não dá um sorriso. Eu achei que eu queria um pouco mais de amor entre os dois, sabe assim, uma coisa, uma interação gostosa. Não sei, queria um pouco mais de amorzinho, parece, sabe? Um pouco mais de pai e filha, uma coisa dele, né, chamar ela pelos apelidos, passar a mão na cabeça dela, falar que ela arrasou e tal, mas, ai, sabe, ia inventar desculpa pra ela não ir. Tudo bem ela ficar brava no final das contas, mas em primeira instância, a gente vê uma interação gostosa entre os dois e não teve. Fiquei um pouco chateado com isso, mas já disse várias vezes, né, comentem aí embaixo, isso não tira o mérito de que a temporada tá maravilhosa. Eu estou amando, tá? Eu estou amando completamente. E o Murray? O Murray que, eu vou falar pra vocês, gente, é um personagem que eu gosto. Juro pra vocês que eu gosto do Murray. Acho ele divertido. Assim, eu acho que trocaram... Eu assisto dublado, tá, gente? Stranger Things. Eu não assisto legendado, desde a 1ª temporada. E eu acho que trocaram o dublador dele, ou o dublador dele tá dublando ele de uma maneira diferente dessa vez. Ele tá dublando ele meio que com o nariz entupido, parece. Austin Bilberg, meu número é 45289. Não sei, ele tá dublando de um jeito que... Nossa, como era um personagem que eu gostava, eu sempre gostei do Murray, me chamou a atenção a dublagem dele, que tá... Eu não gostei muito, não gostei 100%, sabe? Mas adorei, ele voltou, ele traz suprimentos de fora de Hawkins pro pessoal ali da WSQK, e suprimentos, na verdade, armas de fogo, etc, e adjacentes. E ele também traz informações, porque dessa vez ele informa que vai haver uma queima, que nada mais é do que o exército que queima ali os tentáculos do portal que tá aberto para o mundo invertido, e eles entram com os caminhões para poder levar suprimentos lá para dentro, para a base que tem lá dentro do mundo invertido. E para poder avisar todo mundo que vai acontecer essa queima, que vai acontecer essa entrada, porque eles utilizam deste momento para o Hopper entrar e vasculhar o mundo invertido atrás do Vecna, atrás de qualquer resquício, atrás de qualquer sinal do Vecna, para poder trazer as informações e se prepararem para uma batalha ou algo do tipo. E aí a Robin utiliza da rádio para poder lançar a informação para todo mundo. Então, ela bota uma música da Diana Ross do nada e começa, o código, na verdade, é trazer curiosidades sobre a cantora que está ali rodando no momento. A cantora, ou cantor, ou artista, seja o que for. O lance de trazer curiosidades é um código entre eles de anotem as principais coisas porque estou me comunicando com vocês. Então, na hora que começa, todo mundo, cada um nos seus postos, pega uma caneta, um papel e começa a anotar. Ela dá ênfase em certas letras, em certos horários,
horários, certos números, e com isso todos eles entendem que vai ter uma queima naquela noite, vai começar em tal horário da noite, vai durar 2 horas. Eu achei a cena incrível demais, eu amei. É mostrado pra gente também mais personagens, né? No caso, a doutora Kay, que é a chefe de operações ali dentro do mundo invertido, da base militar do mundo invertido, da qual, sinceramente, eu esperava um pouco mais, tá? Ela tá louca, ela quer encontrar, porque quer encontrar a Eleven. Ela acha que a Eleven é a chave de tudo que tá acontecendo, dos desaparecimentos, das mortes, ela acha que ela é uma arma, então ela quer porque quer encontrar a Eleven. Mas assim, foi como eu disse já, né? A participação dos militares, ela não é tão incisiva. Eu achei que ia ser maior, tipo, aquilo que eu falei. Eles não estão vigiando a galera. Tá tipo, normal. Ai, vamos ver se a gente dá a sorte de ver a Eleven. Parece isso, sabe? Meu, ela tá treinando a céu aberto, de manhã, em Hawkins mesmo. Então, tipo assim, vocês não querem achar ela, né? Pra cima de Moá? Pra cima de Moá? Não. Mas é isso. Apesar de tudo, a Linda Hamilton, ela é muito boa. E aí a gente vai falar sobre o quanto ela é boa mais pra frente, porque assim, participação muito pequena e que consegue deixar a gente com ódio, com uma raiva que a gente não vê a hora de enfiarem a mão na cara dela. Porém, a participação dela é muito pequena. É porque ela é atriz. A gata é muito boa. Ela é muito boa. E aí, Holly Wheeler. Pois é. O segundo episódio é praticamente dedicado a ela, né? Chama-se O Desaparecimento de Holly Wheeler. E aqui a gente descobre que ela conversa com um amigo imaginário. Na verdade, ninguém consegue ver, porque tá falando diretamente dentro da mente dela, então só ela consegue ver, que é o Senhor Fulano. A primeira aparição dele é muito parecida com o filme da Magia e Sedução. Por quê? Uma das filhas da Sally, ela também vê um fantasma maligno ali no jardim. E me lembrou muito o enquadramento, tudo. A maneira como a Holly vê pela primeira vez, aqui, pelo menos pra gente, na série, o Senhor Fulano lá fora, observando ela dentro de casa. Sabe? Com uma imagem meio distorcida por causa da água que tá caindo. No caso da Magia e Sedução, a imagem é distorcida por causa do tipo de vidro, que é meio jatilhado, sabe? Mas eu amei. Não sei se foi uma referência, se foi, eu catei. Só pessoas inteligentes. Mas eu não sei se foi. O fato é que a mãe dela tá conversando com a professora dela. Elas estão muito preocupadas porque a Holly, ela é muito velha. Eles consideram que ela é muito velha pra ter amigos imaginários pra falar da maneira que ela fala. Então eles estão preocupados. E aí o Mike vem conversar com ela, né? Ele vem acolher ela, dar um afago pra ela. E ele chega e fala que ela não precisa se preocupar. Esse lance que o senhor fulano tá falando pra ela que ele vai proteger ela de monstros, etc. Que na verdade ela nem precisa. E aí ele entrega pra irmã dele um bonequinho dela própria e diz que ela é uma clériga. Ele dá o posto de clériga pra irmã dele, que dentro do jogo do Dungeons and Dragons é um ser capaz de abrir portais interdimensionais, ou seja, ela consegue viajar entre as dimensões. Como a gente sabe que a Holly, ela vai ser enviada lá pra dimensão X e parte da consciência dela vai ser enviada lá pra dentro das memórias do Vecna, esse lance dela conseguir abrir portais interdimensionais é o que vai possibilitar ela escapar de lá de dentro. Então, muito animador esperar pra ver como isso vai acontecer. Mas pra além disso, eu tenho que abrir uma aspas aqui, é uma aspas, acho que é, e comentar com vocês que o Mike, ele tá meio que descredibilizando o fato da irmã dele estar falando com um ser chamado Dr. Fulano. Ele não pergunta pra ela como é o nome dele, qual é a aparência dele. Eu achei isso meio conveniência. Vocês acharam? Que é muita conveniência? Porque ele fala monstros não existem, coisas desse tipo pra irmã dele. Ah, tá, mas ele tá falando isso pra não assustar ela, pra ela não ficar assustada e tal, sem necessidade. Mas peraí, a sua irmã tá falando que vê um cara que diz que Hawkins tem monstros que querem pegar ela. Como é esse cara? Mike, você não vai perguntar? Ele não pergunta. Eu achei que aqui também outras conveniências de roteiro aqui, porque pra mim não faz muito sentido. O Mike, que já viu o que ele viu, não levar em consideração o fato da irmã dele grandalhona tá vendo um homem. Mas, vamos lá, segue. No hospital a gente descobre que o Lucas continua resiliente ali, ele todo dia vai, ele fica com a Max, ele pega na mão dela, ele bota a música dela pra tocar, né, Running Up the Hill. E assim, a gente tem que convir que foi muito interessante, foi muito bonitinho, faz a gente se envolver com o laço dos dois, só que, gente, que agonia, porque a gente vai descobrir que a música, ela tem um efeito, mas não dura tanto quanto a gente acha por causa da tecnologia dos anos 80, que é esse cacete de fita, que acaba a música, tem que voltar, então fica um tempão sem tocar a música até tocar de novo. A gente vai ver isso mais pra frente, mas super fofo ali. E é quando o Will acaba vendo a Robin
segue pra poder conversar com ela e vê ela interagindo com a Vicky, que é a namorada dela. E ele meio que não sabia, pelo jeito, que as duas eram namoradas. E aí ele olha, ele vê ela pegando no braço, ele vê ela fazendo um carinho. Quando ela beija, ele fica em pânico e sai correndo, porque ele acaba chamando a atenção, né? Quando a Robin vem pra fora, ela vê que é o Will. Ela não tem certeza, mas ela acha que é o Will. E ela pensa, putz, que droga, porque ele viu e ela não quer que isso se espalhe, né? Porque ela nunca contou pra ninguém. Então, assim, tá tudo certo. Só que, meus amores, isso vai ter um desenrolar, porque é claro que essa temporada gira em torno do Will, mas esse primeiro volume gira em torno do Will se aceitar. Então, eu quero muito ver o momento em que o Will despertar no volume 2, como é que ele vai reagir, porque o volume, obviamente, todo mundo já deve ter visto, o volume termina quando o Will aceita a sua sexualidade, ele aceita quem ele é, sem medo. Ele para de procurar aprovação nos outros e de temer a aprovação dos outros e se aprova, se gosta, se ama, se aceita. E aí, meu amor, a fraqueza dele era só essa. E aí eu vi um post assim, que quando uma gay sai do armário, não tem Vecna que derrube. E é isso mesmo. Então assim, muito bonitinho. Aqui foi plantada a sementinha no Will. E aí a gente vai discutindo e trazer de volta aquela velha máxima que eu já trouxe pra vocês, já falei pra vocês, sobre o Castelo Byers, né? De quando o Will, ele destrói o Castelo Byers, a gente vê que no momento em que o Will está se aceitando, esse foi um momento chave pra ele, a destruição do Castelo Byers. Ou seja, eu não tava doido de achar o que eu achei daquele momento. Babado. Bom, mais tarde eles se reúnem lá no bunker da WSQK, todos eles pra poder elaborar, pra poder entender como que vai ser essa entrada, essa nova entrada no mundo invertido. Isso porque assim, quando o Hopper, ele entra, o Steve e o Dustin, eles têm que ficar no carro, captando o sinal do rádio do Hopper, paralelo ao mundo invertido. Então, tipo assim, eles estão aqui na rua do mundo normal, do mundo real, seguindo o carro do Hopper na rua do mundo invertido, pra eles ficarem na comunicação, porque se perder essa comunicação, pode ser que o Hopper nunca mais volte, não consiga encontrar, não consiga bater os horários e o principal, ele precisa se inserir dentro dos carros do exército pra voltar, porque ele se insere dentro dos carros do exército, tipo, sendo invisível pra entrar, tem que se inserir do mesmo jeito pra voltar, pra conseguir sair. Então essa comunicação é essencial. É todo um plano muito doido ali, elaborado. A Eleven quer ir, e aí tem até uma tretinha, né, entre o Hopper e a Joyce, aonde o Hopper meio que joga na cara da Joyce que tipo, e o Will? Você fica protegendo o Will, porque a Joyce, ela meio que deixa claro que a Eleven talvez esteja preparada pra isso. E o Hopper não gosta, ela fala, e o Will? Que você falta enrolar aquele menino num plástico bolha. Eu falei, gente, ele lançou o Will, tipo, deixa minha filha em paz, que eu deixo o seu filho em paz, foi tipo isso? Porque, meu, não faz, gente, pelo amor de Deus. A Eleven poderosíssima até o momento. O Will, um coitado, sequestrado, possuído, tudo de ruim em cima daquele menino, como que compara? Mas assim, achei esquisito. De qualquer forma, é isso. Ele não deixa a Eleven ir, começa a operação de entrada, e aí é aquelas, né, mais conveniências, né, gente? A gente tá falando do exército, das forças armadas. E o Hopper, ele simplesmente entra, tem um momento ali que não tem ninguém, ele pula dentro do caminhão. Tá tudo bem, né? Na terceira temporada, a criançada invadiu uma base militar russa. Né? Então assim, beleza, isso aí em Stranger Things a gente já tá acostumado, vamos embora, vamos embora. O problema é que quando ele entra, o caminhão deles é atacado. E aí, meus amigos, é babado, é confusão e gritaria. O problema é que, enquanto eles estão sendo atacados, o Will entra em transe, preocupado com o que está acontecendo ali. Ele passa a ter a visão dos Demogorgons, ele começa a ver o que os Demogorgons estão vendo. Como? Não sei, não sabemos. O fato é que ele acompanha tudo em primeira pessoa. Aí é claro, né, que os Demogorgons, eles acabam com os soldados, mas eles não encontram o Hopper. Então o Hopper, ele vive. O caminhão bate na árvore, o Hopper desce e some dali, enquanto todos os soldados que foram atacados estão mortos. Mas não para por aí. O Will vê um dos Demogorgons correndo para a casa dos Wheelers, mas a Joyce puxa ele do transe antes dele conseguir ver o que tá acontecendo. Ainda bem, porque ele tem tempo de avisar, que ele conseguiu sentir o que ia acontecer, ele conseguiu sentir o pensamento do Demogorgon, tipo, a ordem que o Demogorgon estava seguindo, que era raptar a Holly. Então, com essa informação, a Nancy pede que eles liguem lá na casa dela pra poder avisar os pais dela, pra poder mandar todo mundo sair de lá, enquanto ela pega o carro e vai pra lá voando. E aí, enquanto a Holly está no quarto dela, o Demogorgon simplesmente
abre um portal pra poder pegar a garota, e desse jeito termina o primeiro episódio da 5ª temporada. E aí assim, gente, eu vou falar pra vocês, o quarto da Holly, ele é cheio de detalhinhos, tá? A gente consegue ver um ursinho carinhoso, a gente consegue ver um quadro do Alf, o É Teimoso, a gente consegue ver um quadro do filme An American Tail, dirigido pelo Steven Spielberg, a gente vê um bonequinho do Onde Está o Wally, e tudo isso aí é foreshadowing, tá? Tipo, é um sinal, é tipo uma pista implantada ali na cena pra poder dizer o que vai acontecer, o que está acontecendo, dar realmente meio que spoilers sobre a personagem. É assim, eu vou gravar um vídeo mais elaboradinho, que na verdade vai ser um vídeo curto, então me sigam nas redes sociais pra não perder, mas basicamente assim, Onde Está o Wally é um cara, né, um personagem que fica perdido em vários mundos, e é preciso você ter muita atenção pra encontrá-lo ali. É o que vai acontecer com a Holly. O pôster do An American Tail é uma história de animaizinhos, mas dentre os animaizinhos tem uma criança que é separada da família, conhece mundos desconhecidos, encara criaturas perigosas, vive toda uma jornada pra reencontrar os pais, ou a casa dela. Os ursinhos carinhosos, que tem aquele lance da magia emocional, no caso o poder que nasce dos sentimentos, e a gente sabe que tem toda aquela ligação com a música, lembra? Então assim, o quarto da Holly, tudo isso aí que eu citei agora é foreshadowing do que a personagem tá vivendo. Muito interessante. E aí assim, resultado final. Afinal, foi bom? Eu amei. Eu amei esse primeiro episódio. Pra mim ele passou assim. Obviamente que o melhor da temporada é o quarto episódio, mas de um modo geral, eu gostei muito de todos eles. Todos eles têm uma problemática a ser resolvida. Esse é mais introdutório, né? Então ele não tem uma problemática clara, mas por exemplo, o segundo vai ter uma problemática a ser resolvida, entender por que levou a Holly, quem levou. Então assim, eu gostei muito. Tenho algumas críticas, normal, a relação do Hopper e da Eleven, algumas perguntas sobre algumas bobagens do exército, né, tipo, ai, como eles estão lidando com isso, que é bobagem, não influencia no fato de eu ter amado completamente o episódio. E vocês estão gostando? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, e até o próximo vídeo.